Pronto, então com isso a gente conseguiu entender como é que funciona a importação, na verdade, não importação, mas a herança de classes. Essa herança é importante, repito, porque quando vocês forem trabalhar com isso, vocês vão perceber que em muitos casos vão precisar modificar classes, mas ou receber dados de alguma classe e adicionar dados na vossa classe, que foi o que a gente fez aqui. Por exemplo, o customer, ele tem os dados do customer, mas também tem os dados que vêm do model base. Uma coisa importante de citar aqui é que todas as classes, além dos atributos, as classes também têm métodos, certo? Isso é muito importante, porque os atributos são coisas que as classes têm, características, mas os métodos são coisas que as classes fazem. Isso quer dizer o seguinte, que a classe ela tem, repito, atributos e métodos. Em algumas linguagens, chamam o que a gente chama em C Sharp de método, em algumas linguagens é chamado de função. Nós chamamos aqui de método. Então, o método, como eu disse, é o que a classe vai fazer. Então, digamos aqui, eu vou mostrar a vocês o que vai ser o método. Eu vou primeiro criar um e depois vou explicar para vocês entenderem. Depois a gente entra nas listas, tá bem? Ainda não vai ser agora. Então, um método, eu vou criar aqui um método vazio, que eu vou chamar de void, é o tipo do método, e vou chamar esse método de... Não vai ser aqui, eu vou fazer isso não no model base, vou fazer isso no customer. Vou criar mais uma propriedade aqui, que eu vou chamar aqui de last name. E vou aqui criar um método, que eu vou, como disse, dizer que ela é do tipo vazio. E nesse método vazio, eu vou chamar, vou dar um nome, então que vai ser create address. Vou abrir chavetas aqui e vou passar um valor no parâmetro. Isso aqui é que a gente chama de, que são os parênteses, nós vamos chamar, continua sendo parênteses, mas o que ela colocar dentro do parênteses é um parâmetro. E vou abrir aqui e fechar chavetas. E vou dizer assim, que o meu endereço, esse endereço aqui, vai ser igual a esse endereço que vai ser passado no parâmetro. Então, o que é que esse método faz? Ele cria o endereço. É uma forma de criar o endereço. Eu poderia criar o endereço diretamente aqui, mas eu também posso chamar um método para criar ou para fazer qualquer coisa, para executar código, enfim. Como é que isso é usado? Vou vir aqui no meu programa, certo? E aí agora eu vou começar a mostrar como é que a gente usa as classes, certo? Então, vou criar um objeto customer. Vá, porque é uma classe abstrata para mim, ou genérica, customer. Vai ser igual a um new customer. Isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui chama-se instanciamento. Ou instanciar um objeto. Quando eu crio um objeto novo. Então, esse objeto está instanciado. Como é que eu uso esse objeto instanciado, que é o var customer? Assim, eu vou chamar o customer pequeno, que está aqui, né? Esse ali, ó, customer, ponto, name, e posso atribuir um nome. Vou colocar aqui Fernando. E aí eu posso fazer mais coisas. Como eu disse, criar o endereço. Customer, ponto, create.
address. Eu não vou conseguir fazer o create address porque eu fiz uma coisa mal. Aqui eu criei uma classe, um método vazio, mas que não é público. Então vai ser um public void para eu poder aceder isso na minha classe. Vou voltar ao programa e agora eu vou fazer sim o create address. E aqui nos parâmetros eu vou colocar aqui rua 1. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando duas coisas de uma classe. Eu estou utilizando um atributo e estou atribuindo um valor ao atributo, através do igual. Então, o customer não me recebeu um nome. Quando eu chamar esse objeto customer, ele já tem um nome, que é o nome Fernando. E quando eu chamar também o objeto customer, que é o nome que eu quiser, se eu chamar a propriedade rua, ou rua não, address, essa propriedade address já vai ser a rua 1, porque eu utilizei um método que é uma ação, com uma ação para que o endereço recebesse o valor num parâmetro. Então, nós vimos até agora as propriedades e agora estamos trabalhando métodos. O método createAddress é uma forma de atribuir endereço por parâmetro. Os métodos, certo? Deixa eu ver aqui. Que existem são diversos. Existem os métodos. Vou escrever aqui, tá? Métodos vazios e com parâmetro. Então, método vazio com parâmetro é esse aqui, que a gente fez agora. Ele não tem nada, não devolve nada e tem um parâmetro. Existem os métodos vazios sem parâmetro, que é quando eu quero executar alguma coisa, mas não quero passar nada ali. Então, por exemplo, eu posso fazer assim. Um método vazio sem parâmetro seria public void, porque é vazio, de void é vazio. E vou fazer aqui uma coisa assim, que seria delete ou clear name. Clear last name. Clear last name. Uma coisa importante é que o método ele tem que dizer o que ele faz. É uma ação. Não coloco parâmetro e abro as chavetas. E aqui, ó, eu vou fazer assim. Last name vai ser igual a string empty. Eu não estou passando nada, mas estou executando uma ação. Então, esse método ele é um método vazio que não recebe parâmetro, porque não tem nada entre os parênteses. Depois, eu tenho um outro tipo de método, ou outros tipos de métodos, que são os métodos que têm coloquei métodos, né, mas é um método aqui, um método vazio com parâmetro, vazio e sem parâmetro, e um método com valor com parâmetro e com parâmetro. O método com valor e com parâmetro significa dizer que ele vai me devolver um valor e vai receber um parâmetro. As duas coisas. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o name e o last name. Aí eu quero fazer aqui que seria um public string full name, que vai receber aqui um string last name. Ou então, vou colocar aqui, em vez de ser full name, vai ser add full name.
Vou fechar aqui. E o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar um valor. Então, ele vai retornar return last name. Vou fazer assim. First name, ou name, né? Mais last name. Em vez disso aqui, eu poderia fazer uma coisa diferente, porque o que eu estou fazendo aqui é um bocado confuso, não é a melhor prática. Tipo, eu estou dizendo que o name vai somar ao last name e a string vai adicionar. Se eu tivesse aqui um valor numérico, talvez fosse uma coisa ideal. Deixa eu ver aqui. Add full name. Perdão. Para dar um exemplo melhor. Ok. Address. Clear. Return. Ok, eu vou fazer assim. Vai ser o get full name, certo? Em que eu vou passar aqui um parâmetro booleano que vai ser assim: is busy, certo? É só para a gente ter uma ideia aqui. E ele vai retornar full name mais last name. Só que aí eu não estou fazendo nada com is busy. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer assim: if is busy, retorne isso. Se não, retorne nulo. Retorne string.empty. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui? Para vocês perceberem. Eu estou dizendo que ele vai pegar o full name e vai receber uma propriedade. Ele tem um valor e um parâmetro. O valor vai ser um string que ele vai retornar. Então, com o valor, deixa de ser void e passa a ser alguma coisa. E como pode ser string, pode ser qualquer coisa. Pode ser string, inteiro, qualquer data type que a gente quiser. E até mesmo um objeto genérico. Vai receber um parâmetro, que pode ser qualquer tipo de parâmetro também, com qualquer tipo de data type que a gente quiser. No caso, eu coloquei aqui um isBusy, né? Tipo, se eu passar o isBusy, se for true aqui, ele vai entrar aqui e vai retornar esse valor. Se isso aqui vier como false, ele vai retornar uma string vazia. Então, vou mostrar aqui como é que isso é usado. Então, vou pegar aqui get full name. E aí, vou dizer aqui que ele é um false. Então, estou passando agora, eu chamei o método, que é uma ação que vai pegar o name inteiro, mas estou passando no parâmetro o valor false. Quando ele chegar, né, quando esse código for executado, porque o código em C# é executado linha a linha, ou seja, vem na linha 9, depois vem na linha 10, quando chegar na linha 11, ele vai lá e chama o método. No método, ele entra aqui, na linha 46. Só que ele recebeu pelo parâmetro lá um valor false, que estava aqui. Ele poderia receber verdadeiro ou falso, que é um booleano. Chegou falso. Quando chegar na linha 47, vai checar se é falso ou verdadeiro. Chegando aqui, ele vai ver que é falso e não vai entrar aqui, porque aqui só entra se for verdadeiro. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer assim, que eu disser assim. Isso aqui is true. Se is busy for true, retorne isso. Como is busy que eu estou mandando lá, ele vem como false, então ele vai retornar um string vazia, que é nada. Ok? Vou parar aqui.